Olá pessoal, eu sou Janiela Azevedo, repórter do portal Clique PB. E hoje eu recebo aqui a fonoaudióloga Jaciele Almeida. Ela tem 18 anos de carreira e nesse período de tempo ela trabalha com pacientes que têm o autismo. Então esse é o nosso assunto da entrevista de hoje. Jaciele, muito bem-vinda, seja bem-vinda ao Clique PB. Primeiro do que tudo, eu gostaria de perguntar, o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno complexo do neurodesenvolvimento, que ele vai abranger duas áreas centrais, que é a comunicação e a interação social e também os comportamentos repetitivos e os interesses restritos, né? Aquelas crianças que têm dificuldade na rotina, vão para a escola, mas aí o pai muda o caminho e ela apresenta uma birra, ela não aceita essa mudança, por mínima que ela seja. Dificuldades na questão das habilidades sociais, de fazer amigos, então vão envolver essas áreas. Como que é feito esse diagnóstico? Como é que a gente sabe que uma criança ela tem autismo? Tá, esse diagnóstico ele é multidisciplinar. Primeiro, alguns profissionais, a escola pode pontuar alguma dificuldade da criança. E aí há uma investigação por parte dos profissionais como fono, psicopedagogo, psicólogo, que vão levantar a suspeita do caso de autismo. E aí quem vai fechar esse diagnóstico é o médico, seja ele psiquiatra ou então um neurologista. E esses sintomas que você perguntou são, como eu falei, né, as questões da interação social, é uma criança que anda muito na ponta do pé, uma criança que tem interesse restrito em algum assunto específico, como dinossauros, planetas, crianças que têm dificuldades em fazer amigos. Então, assim, um desses fatores não é indicativo para autismo, mas a partir do momento que ele se apresenta em conjunto com vários outros sintomas, aí sim nós podemos levantar essa suspeita. Por que que o autismo, na verdade, é chamado como espectro, né? Espectro do autismo, o TEA, né? Por que que é espectro? Porque quando eu falo em espectro, eu falo em abrangência. Então, são vários sintomas. Eu posso ter algum comportamento que faz parte do espectro, mas não do espectro autista. Tá? Então, é relacionado a essa gama de sintomas. Tem um dado recente que diz que a cada 36 crianças, uma é autista, não é isso? Isso. A cada 36 crianças. É um dado, assim, que a gente... É até um pouco assustador, né? A gente pensa assim, nossa, são muitas crianças com autismo e muitas vezes a gente pensa assim, nossa, minha vizinha tem um filho autista, minha irmã tem um filho autista. Então, assim, está cada vez mais comum a gente ter alguém autista na família ou no convívio. Então, tem alguma coisa que explique esse aumento ou é porque antigamente não tinha o acesso à informação, assim como o acesso ao diagnóstico? Isso. Esse dado é do CDC, que é um Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Sim. Aí está 1 para 36. No Brasil, infelizmente, nós ainda não temos esse dado. Mas é para a gente já acender um alerta da quantidade mesmo de diagnósticos que nós temos hoje, né? E esse aumento de casos, ele se dá justamente por causa disso. Hoje em dia, as pessoas têm mais facilidade para um diagnóstico. Os profissionais, eles estão mais capacitados, né, a entender o que é o autismo, seja na escola, seja um outro profissional da área da saúde ou da educação. Então, o acesso a essas informações, até mesmo da própria família, da própria população, é bem maior, o que facilita, muitas vezes, esse diagnóstico tão precoce, o que é de fundamental importância, porque quanto mais cedo é diagnosticado, o prognóstico, né, a capacidade do indivíduo ele se desenvolver ele é bem maior quando é diagnosticado bem cedo. No caso, assim, tem algum fator externo ou genético que cause o autismo? A pessoa já nasce com autismo ou ela pode desenvolver ao longo da vida? Como é que funciona, assim? Teria como a senhora explicar? Tá, o autismo, o indivíduo ele já nasce autista, tá? E o autismo não tem cura. Então, ele já nasce com autismo e pode ser tanto um fator ambiental como um fator genético. Hoje em dia, nós, diante de todos os estudos, nós costumamos dizer que tem esses dois fatores, é 50% genético e 50% ambiental. Então, nós não podemos mensurar de onde vem ainda, né? Mas aí nós temos
esse limiar da parte genética e da parte ambiental também. Tem alguma coisa que as pessoas podem fazer, não sei, de repente uma prevenção, eu penso, eu não sou mãe ainda, aí penso em ter um filho. Tem algo que eu possa fazer para tentar prevenir, vamos dizer assim? Ou não? Não há uma prevenção, né? Vamos dizer assim, para que a criança ela não nasça autista. Mas aí os pais eles podem fazer um rastreamento genético para entender, né, se por parte do pai ou por parte da mãe há uma microdeleção em algum cromossomo, se há alguma alteração genética por parte de cada um dos pais. E aí sim, possa ser que se descubra algo, mas o autismo, ele ainda não tem nenhum gene específico que seja o causador do autismo. A partir de que idade que já dá para perceber que a criança é autista ou algumas características, pelo menos, por exemplo, porque não é só uma característica, né? Como a senhora estava dizendo, não é só uma característica que vai determinar que aquela pessoa, aquela criança é autista. São várias características ou sintomas. A partir de que idade já dá para perceber esses sintomas? Tá. O autismo ele tem vários níveis, né? Ele tem o nível 1, nível 2 e o nível 3 de suporte. Isso antes nós chamávamos de graus, né? Grau leve, grau moderado e grau severo. Então vai depender muito de cada caso. Há crianças que só em bater o olho você já começa a observar alguns comportamentos que são bem característicos do autismo. E há outras crianças que esses sinais eles são bem sutis. Então, é por isso a necessidade de uma investigação, né, mais a fundo para entender qual o nível de suporte dessa criança. Mas aí, desde o nascimento, a mãe ela já pode ir observando algumas características. No amamentar, se a criança ela tem esse contato social, se ela olha para a mãe nesse momento, né, se ao chamar pelo nome a criança responde. Então, se essa criança na escola, qual é o comportamento dessa criança? Ela faz novos amigos, ela tem interesse pelo outro. Então, há o atraso de linguagem. Então, são características que os pais podem já acender uma luzinha, né, e ficar em alerta nesses sinais. Onde que os pais, né, a partir do momento que ele percebe que a criança tem algum sintoma, alguma característica do autismo, onde que ele pode procurar o primeiro atendimento? Ele pode procurar no seu médico, né, no pediatra, no neuro, que ele já tem conhecimento. Ou então nós temos aqui em João Pessoa, tem a FUNAD, tem o Centro de Referência da Pessoa com Deficiência e tem outros lugares que ele pode procurar na rede pública mesmo para ter esse encaminhamento para um neuro, para um psiquiatra. Eu vi um dado que atualmente o Brasil ele tem cerca de 6 milhões de brasileiros que são autistas. Recentemente, a gente viu que a atriz Letícia Sabatella, que tem 52 anos, descobriu que tem o nível leve de autismo. Como é que a gente pode diagnosticar o autismo em pessoas já adultas? Aí nós vamos bater justamente naquelas características, né? Tem pessoas que têm um nível 1 de suporte, que essas características são bem sutis, mas com certeza algum prejuízo ela deve ter tido, né, durante a sua vida toda, até a idade atual. Algo a levou a procurar, né, para buscar um diagnóstico e entender alguma coisa do comportamento que ela apresentava. Então, são esses sinais mesmo que eu falei, da interação social, dessa comunicação social, a questão dos interesses restritos, né, de padrões repetitivos. Então, que vem desde criança, que vem desde criança. E a partir do momento que ela pode ter, né, como eu falei, ser o nível 1 de suporte e ter tido essas características, algumas delas mascaradas, né? Então, não ter levado tanto em consideração. E só agora que ela buscou ajuda para poder entender algo que devia estar a incomodando, né? Um dos sintomas e características, assim, nas crianças que podem ser observados é o retardo na fala, né? É uma característica, creio eu, que seja muito forte, a comunicação verbal, o atraso na comunicação verbal. A partir de que momento os pais eles podem se preocupar que aquele retardo na fala, aquela falta de comunicação verbal, pode ser uma característica do autismo, pode indicar que aquela criança é autista?
Essa sua pergunta é super interessante, a partir do momento que a comunicação é tudo no indivíduo, né, para o indivíduo. Então, a partir do momento que a criança, os pais percebem que ali por volta dos 2 anos, no aniversário de 1 ano, a criança ela não está falando bem, no aniversário de 2 anos, ela já não está mais ali formando frases com 2 palavras, com um vocabulário mais abrangente, vamos dizer assim, com mais ou menos 50 palavras, já é para se procurar um fono para se observar, seja o autismo ou não. Né? A partir do momento que a criança ela tem um atraso na fala, no desenvolvimento da linguagem, então já é indicativo de procurar ajuda profissional. E muitos pais deixam para depois, né? Justamente por dizer, mas o pai demorou a falar, o avô demorou a falar, e deixam passar um pouco esse tempo. E aí, quanto mais cedo iniciar essa intervenção, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Em relação ao convívio escolar, como é que a criança autista ela se comporta no convívio ali com os coleguinhas, na sala de aula, até no intervalo, ou de repente a interação até com o professor que estiver na sala? Como é que pode ser caracterizado, como as características do convívio dessa criança na escola, ela sendo autista? Tá, nesse ponto nós falamos muito da parte da inclusão, né? Que a escola, desde já, ela tem que ser inclusiva, né? Ela tem que estar preparada para receber essa criança. E a capacitação dos professores é um ponto que chama muita atenção, porque muitas escolas elas não capacitam os professores para receber essa demanda. Então, o professor ele tem que saber o que é o autismo, como manejar alguns comportamentos, até para saber mediar a interação social dessa criança com os demais alunos da sala de aula. Então, esse aluno, lógico que ele vai precisar de uma mediação maior, né? Ele vai precisar que a professora ela esteja mais atenta, que talvez precise de alguma adaptação do material escolar. Então, ela tem que estar super atenta a essas questões. Mas tem crianças que se desenvolvem e se adaptam super bem na escola, né? Depende muito de como essa classe o recebe, de como a professora está preparada para recebê-lo também, e como a escola está preparada, junto com toda a equipe escolar, para receber essa criança. Hoje em dia, muitas escolas têm alunos autistas, às vezes mais de 2 alunos por turma. Então, é uma escola que precisa estar preparada, né, para receber essas crianças e saber como manejar tudo que ela for precisar. Voltando a falar na questão da fala, eu gostaria que a senhora explicasse o que é a apraxia da fala e quais perspectivas que uma criança que tem esse problema, como que ela pode desenvolver e como que o futuro dela, né? Qual a perspectiva de futuro de uma criança que tem esse problema, apresenta esse problema na infância. Tá. A apraxia de fala, ela é um transtorno motor de fala que vai estar ali dificultando o indivíduo em sequenciar alguns sons da fala. Então, ele tem uma dificuldade, o cérebro desse indivíduo apráxico, ele falha, né, na emissão desses fonemas de forma adequada. Então, ele tem dificuldade. Uma coisa sou eu ou você emitir a palavra bola. Outra coisa é um apráxico emitir a palavra bola. Para ele, há uma dificuldade muito grande, né, de planejamento motor, dos articuladores da fala. Há uma dificuldade em saber qual o ponto articulatório, né? Então, ele fica meio que tateando como emitir tal fonema. Então, uma das características do autismo é justamente da apraxia de fala, é justamente esses erros na emissão dos fonemas. É uma criança que tem um vocabulário mais pobre, né, não tem tantas palavras. A criança apráxica, ela entende tudo. A compreensão dela é uma compreensão muito boa. Ela compreende tudo o que ela fala, mas ela falha justamente nessa produção. Então, muitas vezes ela fala e não é compreendida por seus pares, né? E dependendo da intervenção com o fono, às vezes com o psicólogo, ela tem um prognóstico bom, ela consegue se desenvolver. E há crianças também que, dependendo do nível ali da apraxia,
pode ter alguns comprometimentos que vão, a criança, o indivíduo, ele vai levar até a idade adulta. Mas ele consegue desenvolver a fala de forma de formar frases? Ele vai conseguir com o tratamento devido? Sim, sim. É como eu falei, possa ser, há casos e casos. Possa ser que ele tenha alguma dificuldade a mais nesse desenvolvimento, né? Nessa produção dos sons da fala, né? Quando eu falo, uma coisa é você falar a palavra bola. Outra coisa é você falar, eu quero pegar a bola. É algo bem mais complexo, né? Então, possa ser que ela tenha alguma dificuldade em alguma produção. Mas com o tratamento, o objetivo do tratamento é fazer com que ela tenha essa qualidade de vida e melhore também essa produção dessa sua comunicação. Já estamos seguindo para o final da nossa entrevista. E para finalizar, a gente vai falar um pouco dos direitos, que é super importante, né? E recentemente, agora o autista ele tem prioridade, né? Perante a lei, ele tem prioridade de atendimento, estacionamento, são vários direitos. E na questão escolar, o autista, ele tem direito a um acompanhante? Como é que funciona esse acompanhamento? Se é em toda escola, se cada sala são dois autistas para cada turma, como é? Depende do número de autistas. De alunos. Isso. Também, né? Como é que funciona essa questão da legislação em relação a criança autista ter direito a esse acompanhamento? Funciona tanto escola pública, escola privada, e também eu gostaria de saber como é que está sendo essa questão, se as pessoas estão preparadas nas escolas, os professores, direção, tanto público como privado também. Em relação a leis, nós temos, graças a Deus, muitas leis, né, que estão dando esse suporte à pessoa com autismo. Então, nós temos a lei que dá esse suporte nas filas, nos estacionamentos, a da mediação da escola, que é um ganho, assim, cada criança, ela precisa, né, dependendo do seu nível de suporte, de uma mediação. Então, não é para substituir a professora, mas é para dar um apoio àquele aluno nas atividades que ele não consegue desenvolver ali em sala de aula. E aí nós conseguimos muitos avanços, né? Os alunos, eles tendem a se desenvolver mais, né? A partir do momento que tem uma pessoa ali dando o suporte necessário para eles. Teve um caso recentemente de uma escola particular aqui em João Pessoa, que ela foi obrigada a pagar um valor aos pais de uma criança autista, porque no momento da matrícula, eles disseram que ia ter o cuidador para aquela criança, ia ter o profissional de acompanhamento, e não houve. Não houve, e a criança ainda passou por preconceito, porque a gente sabe que, infelizmente, há pessoas que não respeitam o autista e a criança acaba passando por essa situação, esse transtorno na escola. Então, as escolas particulares também, elas têm essa obrigação perante a lei de ter um cuidador para os autistas em cada turma. Como é que funciona isso? Sim, as escolas, elas têm que ter, né, lei. Então, lei tem que ser cumprida. Porém, na prática, a gente não vê muito bem ela funcionar da forma como deveria. A lei, ela exige que tenha um mediador. Então, como é lei, a escola, ela tem que separar ali, ver um profissional que ele seja capacitado, entenda do que é o autismo e saiba manejar alguns comportamentos que vão ser necessários, né, na lida com o autista. Então, é importante ter essa capacitação e é o que a gente não vê em muitas escolas, né? Pega qualquer profissional que tem dentro da escola e coloca ali para mediar esse comportamento e às vezes não vai ser tão eficaz quanto uma pessoa que saiba o que é, que saiba quais são as dificuldades, que entenda como manejar ali esse comportamento, seja de birra, né, seja de um momento de agressividade, seja um momento de dificuldade mesmo em dar atenção, em prestar atenção no que a professora está falando. Então, é por isso que a importância de ser uma pessoa capacitada para ficar com um autista. Eu conversei agora com a fonoaudióloga Jaciele Almeida. Muito bem-vinda sempre ao Clique PB. Jaciele, muito obrigada. Eu que agradeço o convite por estar falando de um tema tão importante quanto o autismo. E continue acompanhando as notícias no portal cliquepb.com.br.